Engrandecido seja Deus. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, como diz o Salmo 124, não estaríamos aqui. O Senhor tem nos sustentado. Judas diz assim, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar irrepreensíveis perante Ele. O Senhor tem nos mantido de pé. Como diz Romanos 9, se tu estás em pé pela fé, então teme. É o Senhor nosso Deus que nos sustenta. Diga glória a Jesus. Gênesis 19. Vamos atentar para a leitura, irmãos. A simples leitura da palavra de Deus já nos abençoa, porque a Bíblia não é um livro simples, é a palavra de Deus. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Ló porfiou, porfiar quer dizer insistir, porfiou com eles muito, e vieram com eles e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu quer dizer cozinhar, bolos sem levedura, quer dizer sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. No versículo 5, o verbo conhecer está no sentido de manter relações sexuais. Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei e farei delas como bom for nos vossos olhos. Olha para onde diz assim: misericórdia. Com um pai desses, só pelo sangue. Diga glória a Jesus. Continuando o versículo: somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Qual versículo? Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Percebe-se então que as moças eram virgens, mas estavam prometidas já em casamento. Versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, quer dizer, insistiram, dizendo: levanta-te,
toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis, aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Zoar quer dizer pequena. Saiu o sol sobre a terra, quer dizer, o dia estava amanhecendo, quando Ló entrou em Zoar. Qual versículo? Então preste atenção. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, não de Ló, de Abraão, não se esqueça disso. Diga glória a Jesus. Deus se lembrou de e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão da terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com o seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu ao outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Fala para nós em misericórdia. Pelo jeito aqui as partes se merecem, né? Sangue de Jesus tem poder. Diga glória a Jesus. Versículo 35. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Moabitas foram inimigos ferozes do povo de Deus, sempre. Versículo 38. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benami. E este é o pai dos filhos de Amon, os amonitas, tão ruins quanto os moabitas, até o dia de hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, estamos numa passagem que o Senhor tem muito a falar conosco. Fala para o mundo lá do Deus quer falar contigo.
Louvado seja Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, diga glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias, maravilhoso é o Senhor. Santificado seja seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, começamos a semana passada em Gênesis 18. 3 varões apareceram na tenda de Abraão. Abraão era tio de Ló. Apareceram na tenda de Abraão. Abraão os convidou, eles entraram na mesma hora com todo prazer. E na verdade não eram homens, era Deus visitando Abraão em forma corpórea. E Abraão reconheceu, de início não foi difícil dele reconhecer que era uma visita divina. Diga glória a Jesus. E o Senhor renovou a promessa do filho, o Senhor disse o nome do filho, o Senhor repreendeu Sara por sua incredulidade, Sara, mulher de Abraão. E depois Deus continuou andando com Abraão e os outros 2 acompanhantes, que aqui o texto chama de anjos, foram para a cidade de Sodoma. Sodoma era uma cidade perto de onde Abraão morava. Abraão não morava em cidade nenhuma, ele morava em tenda no meio do deserto. Mas o seu sobrinho, que tinha viajado com ele por muito tempo, também em tendas no deserto, resolveu ir morar nesta cidade. Só que a cidade de Sodoma já era famosa na antiguidade pela sua perversidade. Ló, sabendo disso, porque isso já estava informado em Gênesis 13, nós estamos em Gênesis 19, Ló, sabendo disso, ainda assim preferiu ir morar em Sodoma, talvez pensando que, não, mas Deus vai me abençoar, o Senhor vai me ajudar, não, eu não temo aquele mal, e farpas em misericórdia. Pois é, o caso é que ele foi morar em Sodoma. E em Gênesis 18 ainda, Deus ficou conversando com Abraão, e Abraão ficou intercedendo perante o Senhor pela sorte de Sodoma, porque Deus disse para Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma. Irmãos, isso aqui é um fato histórico, não é lenda bíblica. As cidades de Sodoma e Gomorra existiram, não está escrito isso só na Bíblia, as descobertas arqueológicas já descobriram, porque existem escritos de outras civilizações que falam sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Na verdade, Deus destruiu 4 cidades, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Isso está escrito tanto em Ezequiel quanto em Oséias. Esta cidade de Zoar, ela também acabou sendo destruída depois. Segundo contam os arqueólogos, na verdade foram 13 as cidades destruídas por Deus. Então é fato histórico, essas cidades estão debaixo do Mar Morto. Hoje isso não é mais em Israel, isso já é ao sul de Israel. Diga glória a Jesus. Aqui diz que Deus fez chover do céu fogo e enxofre. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque isso aqui foi há quase 5.000 anos atrás, e ninguém tem 5.000 anos. Diga glória a Jesus. Então ninguém pode dizer exatamente o que aconteceu. Agora, por estudos arqueológicos que foram feitos nas margens do Mar Morto, é quase unânime que isso aqui foi erupção vulcânica, um vulcão que explodiu. Então isso não contradiz com o registro bíblico. Deus fez chover fogo do céu. O vulcão explode, vai para cima e desce fogo do céu. Então isso concorda com o que a Bíblia diz. Mas também existe uma pequena parcela dos estudiosos que dizem que não foi vulcão, que pode ter sido simplesmente que Deus, num ato sobrenatural, fez chover fogo do céu, porque Deus tem poder para isso e muito mais. Diga glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Então é fato histórico isso aqui que nós estamos falando, que essas cidades foram destruídas, como também é fato histórico que elas eram conhecidas por sua perversão sexual. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, o capítulo 18, terminamos a semana passada com Deus conversando com Abraão e Abraão negociando. Abraão dizendo, destruirás o justo com o ímpio, não faria justiça o juiz de toda a terra? Se tiverem 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? O Senhor disse não. E se desses 50 faltarem só 5?
Deus disse: não destruirei se tiver ali 45. Daí Abraão foi 40, 30, 20 e 10. Se tiver 10 justos na cidade, o Senhor destrói. Deus disse: não. Daí Abraão parou a intercessão aí, porque ele já estava se sentindo constrangido. Na verdade, Abraão estava intercedendo por seu sobrinho, mas ele não estava sendo parcial. Ele também intercedeu por todos os justos que ali houvesse. Infelizmente, só tinha Ló e sua família. Fala para si, misericórdia. Então, irmãos, aqui começamos no capítulo 14. Vieram os 2 anjos na casa de Abraão, foram 3. Um era o próprio Senhor. Dissemos a semana passada que era uma manifestação da Trindade de Deus. Mas aqui o capítulo 19 continua a chamar de anjo. Muitas vezes no Velho Testamento é o próprio Senhor Jesus que se manifesta e é chamado de anjo. Isso, por exemplo, em Josué capítulo 6, quando é o príncipe dos exércitos do Senhor. Juízes 13, que é o anjo do Senhor, cujo nome era maravilhoso, que foi na casa de Manoá, o que foi o pai de Sansão. Diga glória a Jesus. Vendo os 2 anjos a Sodoma à tarde. O que Deus foi fazer lá? Irmãos, isso aqui é uma história para mostrar como Deus vê. Deus sabe de todas as coisas. Deus não vive distante no trono do universo. Não. Deus vê. Deus te enxerga. Deus sabe o que você está fazendo. Fala isso para o mundo lado. Deus sabe o que você está fazendo. E este fato de Deus ter ido em formato como se fossem 2 pessoas, que falam 2 anjos, mas irmãos, não era anjo com roupa branca comprida até o chão com 2 asas enormes, não, porque senão todo mundo iria ver que era um anjo. Não, eles foram como se fossem pessoas normais. Irmãos, já vi anjo em formato humano, e ele estava vestido de calça jeans e camisa. Pastor, o senhor está falando uma blasfêmia. Meu filho, você acha que um anjo hoje vai aparecer como? Com vestido comprido até o chão, vão achar que ele é louco. Mas assim, misericórdia. O anjo, ele aparece contextualizado, porque Deus é moderno, meu filho. Deus não é ultrapassado. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Foram os 2 anjos a Sodoma. E estava Ló, este personagem sobrinho de Abraão. Ló assentado à porta de Sodoma. As cidades eram muradas na época. Aqui o texto não fala se Sodoma era murada, mas como diz que tinha a porta, provavelmente era. E estar assentado à porta é uma expressão proverbial, que era o lugar onde se reuniam os juízes da cidade. Isso nós aprendemos no livro de Ruth, que quando foi decidida a sorte de Ruth, como também as terras de Noemi, foi na porta da cidade com os juízes. Irmãos, e Ló era um estrangeiro, ele não era natural de Sodoma, ele tinha vindo de Ur dos Caldeus, do fim do mundo, muito longe. Ele tinha habitado muito tempo no meio do deserto, até que ele resolveu morar em Sodoma, então ele era um estrangeiro. Ló era um homem muito rico, e ele foi morar em Sodoma por conveniência comercial. Falo assim, misericórdia. Ele era um homem de rebanhos, só que por esse texto nós já descobrimos que Ló era medroso. Abraão não. Gênesis 14 nós vimos que Abraão tinha um exército particular, que ele saía lutando contra reis, se preciso fosse. Ló era medroso. Ele ficou com medo de morar no meio do deserto e resolveu, por conveniência, ir morar dentro da cidade e acabou se estabelecendo. O fato dele estar à porta significa que ele se estabeleceu ali, ele ficou conhecido ali, ele ficou afamado, ele era tido em alta consideração pelo povo de Sodoma. Fazem misericórdia, Senhor da misericórdia, Jesus de graça. Diga glória a Deus. É a mesma coisa que você ser bem visto em um bordel. Faz assim, misericórdia. Esse tipo de consideração a gente desconsidera. Diga glória a Jesus. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. Irmãos, e tanto Ló era juiz mesmo, que os próprios atacantes de sua casa disseram assim:
como estrangeiro viestes habitar aqui, e queres ser juiz em tudo? Quer dizer, Ló já exercia juízo nas causas entre duas pessoas, e as pessoas estavam falando isso e que estavam dizendo que agora ele queria ser até moralista. Inclinou-se com o rosto em terra. Isso aqui é o costume oriental, não que Ló soubesse que eram anjos. Aliás, Ló estava longe de ter um pouco de sensibilidade espiritual. Pastor, de onde que o senhor sabe disso? Meu amado, na véspera da cidade dele ser destruída, ele não estava nem aí. E mesmo com o anjo dizendo, sai daqui, ele continuava, teve anjo puxar e arrastar pela mão. Se isso não é falta de sensibilidade espiritual, não sei o que é então. E você? Pergunta para o Ló assim, e você? É fácil atirar pedra no Ló, né? Um homem que viveu há 4.000 anos atrás. Diga glória a Jesus. Versículo 2 e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, de madrugada vos levantareis, ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Irmãos, aqui nós já podemos tirar subsídios para dizer o porquê que Abraão realmente era um homem especial. Nós vimos em Gênesis 18 que a hospitalidade de Abraão era muito mais efusiva que a de Ló. E também por causa disso que os intérpretes judeus dizem que Abraão teve pelo menos um vislumbre de que era uma visita sobrenatural para ter tamanha generosidade na sua hospitalidade. Já aqui a hospitalidade de Ló era apenas a de praxe de um homem oriental. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Irmãos, leia em Gênesis 18, quando os anjos chegaram na casa de Abraão, Abraão disse, entrai. Eles na hora se prontificaram a entrar, a ficar e a cear com Abraão. Quando Ló disse, venham para minha casa, os anjos disseram, não, prefiro ficar na rua. Fala-se misericórdia. Por quê? Porque não era uma casa muito digna. Porque não era uma casa que desse prazer a Deus. E outros irmãos, isso aqui é muito sério. 2 Pedro 2 chama Ló de justo, mas Ló é o tipo bíblico. Tipo bíblico quer dizer, é uma história verídica, mas que tem dados que servem para toda a vida. Então Ló é um tipo, e tem gente ainda hoje que é do jeito de Ló. Ló é o tipo do crente mundano. Fala para um lado, crente mundano. Crente sem consagração, crente sem fé, crente sem oração, crente sem leitura da Bíblia, crente que não faz a obra de Deus. Ló é o tipo do crente mundano. O anjo não queria ir na casa dele. Na sua, o anjo vai querer ir? Pergunta para um lado, Deus quer ir na tua casa? Para ele chegar lá e ver você assistindo novela, ou Big Brother, ou Faustão, ou não sei o que, ele vai fazer o que lá? Só se for dar uma machadada em você e na televisão. Mas, só que eu falo isso, os irmãos riem. E sabe o que acontece? Tem gente que chega em casa e assim, liga e assiste. Então só serve isso na igreja para ficar dando risada. Meu amado, eu estou falando sério. Meu amado, eu tenho certeza absoluta que crente não assiste esses estrupícios. De jeito nenhum. Porque como você pode ler a Bíblia e depois assistir novela? Como? Meu amado, o seu caso é psiquiátrico. Você tem esquizofrenia espiritual. Sabe o que é esquizofrenia? Comportamento duplo. Uma hora está lendo Bíblia, outra hora está vendo novela, meu amado. Isso para mim é loucura. E para Deus também. Porque são duas coisas escandalosamente incompatíveis. Tá, você lê aqui. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Hebreus 13:4. Você vai para a novela, transam com todo mundo, deitam com todo mundo, e você fica lá assistindo. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem oculto até dizer é torpe. Efésios 5. Se você pode, dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Irmãos, isso é sério. Na casa de Abraão, o anjo ia com prazer. Na de Ló, prefiro ficar na rua. Já pensou você ouvir isso de um anjo? Chega o anjo à tua casa, você tem uma desconfiança que é um anjo. E você diz assim, entra. Ele diz, não, eu prefiro ficar aqui mesmo. Assim, viu? Misericórdia. Irmãos, o Senhor quer santificar a nossa casa, em nome de Jesus. Versículo 3, e porfiou com eles muito. Fica, não, entra, fica. Misericórdia. Se o crente precisa fazer isso para o anjo entrar, é porque a coisa está feia, né? Fazer misericórdia. Meu amado, o Senhor quer a nossa santificação. O Senhor quer que nós deixemos de ser crentes mundanos. Vieram com ele, entraram em sua casa, fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. Não está escrito que Ló tenha sido pródigo no seu banquete, como foi Abraão. Foi apenas normal. Misericórdia. Diga glória a Jesus. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Irmãos, naquela época, há 5.000 anos atrás, já tinham cidades grandes divididas em bairros. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha que naquela época assim era a idade da pedra, né, que o Abraão era barbudão, tipo assim, o Capitão Caverna, fazia misericórdia. Não. Diga glória a Jesus. Não, era uma cidade grande, com muitos bairros, povo desenvolvido, e desenvolvido no pecado também, infelizmente. Cercaram os varões da cidade, cercaram a casa. Por quê? Chamaram a Ló e lhe disseram, onde estão os varões que a tiveram nesta noite? Traze-os fora. A Nova Versão Internacional, no versículo 5 diz, traze-os fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Fala para nós assim, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, essa história é absolutamente verídica. Em Lucas 17, Jesus disse que a história era verdadeira, porque Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que desceu o fogo do céu e consumiu a todos. O próprio Senhor Jesus disse que isso era verdade. Irmãos, qual que era o pecado de Sodoma? Ezequiel 31 diz que era abundância de pão e ociosidade. Era uma cidade rica, e por ser rica, o povo não precisava trabalhar, aliás, nem queria trabalhar. Como eram desocupados, tinham tempo para ficar pensando besteira e desenvolveram todo tipo de perversão sexual. Fala para nós assim, misericórdia. Mas isso aqui é seríssimo. Seríssimo porque Judas diz claramente que Deus destruiu Sodoma e Gomorra como exemplo. Podemos até abrir lá para ver exatamente os termos em que está escrito este versículo. Judas, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e blasfemam das dignidades. Meu Deus amado. Então, irmãos, o pecado de Sodoma, sensualidade exacerbada. Irmãos, homossexualidade não é doença. Já olhei na internet, já olhei em livros, tentam pesquisar de tudo. Já fizeram um exame genético nos homossexuais para descobrir disfunções cromossômicas. Fala assim, misericórdia.
Já fizeram exames cerebrais para ver se tinha alguma disfunção cerebral, já fizeram exame hormonal, já fizeram exame de tudo que foi jeito, e você pode pegar livros. Não existe comprovação científica nenhuma de que homossexualidade seja doença. Homossexualidade é comportamento. Inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que lhes convinha pelo seu erro. Romanos capítulo 1, versículo 29, 30, por aí. Diga glória a Jesus. Irmãos, homossexualidade é exacerbação da sensualidade, em que as relações sexuais normais não satisfazem, precisa ir para o que é anormal, precisa ir para o que é aberrante. Irmãos, o nosso Deus quer purificação, quer santificação, o nosso Deus quer saúde. Fala para o mundo lá do Deus, quer que você seja saudável. Saudável. Irmãos, no próprio livro de Judas diz que os que são sensuais causam divisões e não têm o Espírito Santo. Irmãos, o que é sensualidade? É o extravasamento da sexualidade fora do círculo restrito da intimidade. Fala assim, viu? Isso que é sensualidade. Quer dizer, é gente que sai com as roupas mais escandalosas por aí, se oferecendo, gente que anda de jeito insinuante. Fala assim, misericórdia. E meu amado Senhor da misericórdia, nesse trabalho com a casa de operação já tive assim, muita informação, meu Deus amado. Irmãos, todo homem que fica se gabando demais das suas conquistas sexuais, esses candidatos a Dom Juan, fazem misericórdia, esses candidatos a galã de novela das 6, fazem misericórdia. Irmãos, a experiência que tive, todos eles têm tanta sensualidade que experiências homossexuais já tiveram também. Irmãos, isso é demoníaco. Existem demônios e são os da hierarquia. Não sei se existe hierarquia de demônio, mas se é para ter, os da mais baixa hierarquia são os demônios da perversão sexual. Mas Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o problema de Sodoma, esse excesso de perversão, de mundanismo, de sensualidade. Irmãos, de Deus tanto se irou que destruiu a cidade, destruiu impiedosamente. Irmãos, porque até para a misericórdia de Deus existe limite de pecado. Tem certos pecados que os homens cometem que ultrapassam até o limite da misericórdia de Deus. E daí Deus entra com um juízo severo. É o que diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e qual que é o problema? Está escrito, Jesus disse, como foi nos dias de Ló, há de ser na vinda do Filho do Homem. Irmãos, os sinais do arrebatamento da igreja e do retorno de Jesus são gritantes, são ululantes, são expressos, incontroversos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus está voltando. Em breve a igreja será retirada da face da terra. Isso não é viagem, isso não é história da carochinha, é a mais pura realidade. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará, como diz 1 Tessalonicenses 5. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Um dos sinais, irmãos, a propagação, proliferação da homossexualidade. Todos nós somos testemunhas disso.
Há 20 anos atrás não era assim. Daí tem gente que diz assim, não, pastor, mas há 20 anos atrás isso era escondido. Meu amado, há 20 anos atrás não era escondido. Porque eu não sou velho e lembro muito bem de 20 anos atrás que já não era escondido. Está assim, além de escancarado, está contagiante, isso está aumentando o número da homossexualidade. Mas irmãos, a nossa natureza humana normal não aceita isso. Irmãos, não é questão de preconceito. Porque qualquer homossexual que queira vir nessa igreja para ser salvo, para ser curado, será recebido de braços abertos com todo o amor de Jesus. Mas disso a aceitar a homossexualidade são outros 500 milhões. Diga glória a Jesus, é muito diferente. Não é preconceito, irmãos, porque jamais aceitar pecado, irmãos, isso a natureza humana, irmãos, não aceita. Quando você vê na rua casais de homossexuais masculinos abraçados dando beijinhos, o que passa na tua cabeça? Irmãos, um sentimento de aversão absoluta. Como somos pessoas discretas, não encrenqueiros, aliás, os homossexuais são encrenqueiros, a gente sai de perto, a gente vira o rosto para não ver, porque é agressivo, e principalmente ao nosso Deus também é. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é sinal dos últimos tempos, essa proliferação da iniquidade. Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você precisa ficar firme. Irmãos, e sabe qual o problema da homossexualidade? Vai longe. No 5º ano do curso de Direito existe uma cadeira que se chama Medicina Legal, em que se estuda desvios da sexualidade e sexualidade criminosa. A homossexualidade tem fortíssimos ingredientes de violência e de criminalidade, fortíssimos, tanto que a gente sempre fica vendo na tribuna, eu vou comprar leite todo dia, 6 litros de leite da minha casa, só pelo sangue de Jesus. Diga glória a Jesus. E tem a tribuna lá, aquela coisa, e geralmente é crime envolvendo homossexuais, aquelas coisas escandalosas. Irmãos, é multiplicação da iniquidade. Diga glória a Jesus, que o Senhor Jesus já nos advertiu. E sabe qual é o problema? Continuando o que diz aqui o texto. Tentaram atacar os anjos de Deus. O problema da homossexualidade é aquilo que acabamos de ler em Judas. Não receiam blasfemar das dignidades. Quem se envolve ou na homossexualidade ou em outro tipo de perversão sexual, perde todo o parâmetro, todo o respeito, todo o temor. São pessoas cínicas, debochadas, descaradas. Irmãos, eles não ousaram abusar dos anjos. Irmãos, e o que há de acontecer então à véspera do arrebatamento da igreja? Que Jesus só vai arrebatar a igreja porque o clamor, como usando o termo bíblico, né? O clamor tem engrossado. Imagine como será isso na véspera da volta de Jesus. Irmãos, a alegria que este texto nos dá é o seguinte, o que está escrito em Pedro: Deus sabe livrar da tentação os piedosos. Meu amado, se você ficar firme em Jesus, Deus vai te levar daqui. Deus não vai te deixar aqui. Diga glória a Jesus. Versículo 5 já lemos. Irmãos, Ló saiu para fora, e como manda a boa etiqueta da hospitalidade oriental, Ló não queria de jeito nenhum, era algo absurdo para a cultura oriental da época, aliás, para a cultura oriental até de hoje, atacar alguém que foi hospedado em sua própria casa. Então Ló saiu e fez essa proposta absurda de entregar as suas 2 filhas virgens para a satisfação daquela turba ensandecida. Fazem misericórdia.
Mas, meu amado, você acha razoável? Irmãos, eu tenho um monte de comentários bíblicos em casa. Eu li uns 12 ou 13 sobre esse texto. Quase todos eles são razoáveis e concordam. Mas tem um deles lá que fala cada barbaridade, dizendo assim que a proposta de Ló assim foi razoável, tendo em vista o padrão de hospitalidade da época. Você acha razoável isso? Ele oferecer as filhas para aquele bando de loucos? Irmãos, você pense comigo, que Ló era um homem crente. Ló andou com Abraão muito tempo, era um homem crente. Então isso aqui saído de um homem crente, isso aqui é um rematado absurdo. Então, irmãos, isso aqui para ver como Ló decaiu. Na epístola de Pedro diz que ele afligia todos os dias a sua alma justa, vendo as obras injustas que os ímpios cometiam. Mas, irmãos, o problema é o seguinte: por que ele foi morar em Sodoma? Por que ele foi parar lá? Sabia que era um antro de perversidade, mas sabe por quê, irmãos? Valores muito frouxos. Crente com valores frouxos. O que significa isso? A Bíblia diz isso. Ah, pastor, mas não é bem assim. A gente não pode ser radical, né? A gente assim tem que... Não. Pois é, que nem o Ló. Realmente, que nem o Ló. Fala assim, viu? É crente com valor frouxo. Tem que se santificar, tem que se separar do mundo. Ai, pastor, né? Mas o senhor sabe, né? Sou jovem. Davi também era, e era cheio do Espírito Santo que derrubava até leão. Diga glória a Jesus. Daniel também era, e sozinho, sem pai nem mãe, propôs no coração não se contaminar com os manjares do rei. Mas o problema é crente com valor frouxo. Esse é o problema. Irmãos, afrouxa tanto, que chega num absurdo desse. Então, irmãos, ninguém cai no pecado de uma vez só, vai caindo aos poucos. Você está caindo? Pergunta para o lado, você está caindo? Irmãos, a semana passada tivemos um estudo, que foi abençoadíssimo, a comunhão de Abraão com Deus. Mas hoje vem o reverso da medalha, hoje é o dia da gente aguentar o Ló. Mas o Senhor fala conosco aqui. Diga glória a Jesus. O Senhor fala conosco. Fala para nós assim, o Senhor quer falar com você. Mas a gente nunca pode esquecer dessa história aqui. Irmãos, versículo 9. Irmãos, aqueles loucos de Sodoma falaram para Ló assim, sai daí. Como estrangeiro viestes habitar entre nós e queres ser juiz em tudo, agora faremos mais mal a ti do que a eles. Ló era um homem velho. Irmãos, mas a perversão daqueles homens não tinha limite. Aliás, no meio daquele bando de loucos também tinha velhos. Fazem misericórdia para ver aonde chega o limite da perversidade. Senhor eterno, irmãos, mas os anjos, o que eles fizeram? Os anjos abriram a porta, puxaram Ló para dentro, e os anjos feriram aqueles homens de cegueira, de forma que a noite inteira eles ficaram procurando a porta da casa de Ló e não acharam. Como que é possível isso? Irmãos, esses anjos, é muito provável que também fossem encarnação de Deus, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aliás, Sodoma pecou contra o Espírito Santo, por isso que não teve solução alguma. Deus mandou anjos e quiseram abusar dos anjos. Fala assim, misericórdia. Não, por isso eu te digo uma coisa em nome de Jesus: nunca faça piada com Bíblia, nem com hino, nem com cântico, nem com igreja, nem com pastor, nunca. Se fizer do teu lado, sai de perto, não tenha medo de se fazer antipático, porque é seríssimo brincar com esse tipo de coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, não tem problema nenhum ficar fazendo piadinhas inocentes. Nós aqui sempre ficamos rindo das piadas mais bobas do mundo que aparecem. Então, crente pode ser alegre, crente pode fazer piada. Agora, com coisa santa, não toque. Diga glória a Jesus. Irmãos, os anjos feriram aquele povo de cegueira. Eles têm poder para isso. Não foi o único caso bíblico. 2 Reis 6, também com o profeta Eliseu, o exército do rei da Síria, Deus falou: Senhor, fere essa gente de cegueira. Não é cegueira absoluta,
Eles estavam com os olhos abertos, só que não enxergavam. É como se fosse um torpor mental, como que se eles ficassem meio abobados. Fala assim, misericórdia. Meu amado, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, gente, meu Senhor amado. Irmãos, uma vez passou na casa de operação, mas isso foi em 91, faz 15 anos, misericórdia. Diga glória a Jesus. Passou um moço que era assim, muito pilantrão, cheio de crime de estelionato, cheio de 171, como eles dizem, cheio de lábia, cheio de coisa, que ficava passando a perna nos outros, que ficava passando o troço nos outros. Ele passou na casa de operação, ficou uns 3, 4 meses, não se recuperou e saiu, mas ia nos cultos de vez em quando. Irmão, sabe o que aconteceu? Esse moço caiu no maior conto do vigário, mas um conto assim, idiota, que só um idiota para cair naquilo. Ele caiu e teve um prejuízo monstruoso. Sabe por quê? Não era ele que era tão esperto de passar a conversa dos outros? Deus fez cair sobre ele um espírito de bobeira. Fazem misericórdia. Irmãos, Deus é tremendo. Nunca brinque com Deus. Fala isso para um lado, nunca brinque com Deus. Deus feriu o povo de cegueira. Ficaram que nem uns tontos procurando a porta. Mas, irmãos, olha que coisa mais insana. Já que não achou, vai embora. Não, ficou a noite inteira rodando. Meu Senhor, irmãos, quando Deus quer dar sabedoria para alguém, Ele dá e como dá. Mas quando Ele quer tirar também, olha o estado que a pessoa fica. O Nabucodonosor foi pastar. Fazem misericórdia. Glória a Deus. Versículo 12. Os anjos falando com Ló, para Ló se apressar. Vamos destruir a cidade. E Ló ficou se enrolando. Não queria ir embora. Irmãos, repita comigo. O pecado nos cega totalmente. Uma vez passou na casa de operação, isso também foi em 91. Passou um aluno que era assim bem apessoado, assim, de uma condição financeira até que razoável, tinha profissão, todo bem falante, todo não sei o quê. E daí depois que ficamos sabendo a história dele, sempre vinha uma mulher para visitá-lo, e daí nós descobrimos que essa mulher era amante dele, e essa era uma mulher casada, e ainda estava vivendo com o marido. E o marido sabia que ela tinha um amante. O marido e o amante já tinham até brigado nos tapas. Mas ela continuava vivendo com o marido e continuava vivendo com o amante. Irmãos, isso é uma baixaria. Irmãos, isso é uma vergonha. 3 marmanjos, todos eles mais de 40 anos na cara. E nessa baixaria. O marido sabendo que ela tinha amante, mas continuava com ela. O amante sabendo que ela tinha marido e continuava com ela. E a mulher com os dois. Fazem misericórdia. Uma falta de vergonha. Irmãos, o pecado, ele tira a pessoa do razoável, do justo, do sensato. Ele tira qualquer parâmetro. Irmãos, tinha uma turba de doidos rodando a casa do Ló, querendo violentar todo mundo. O anjo dentro dizendo assim: vamos embora que Deus vai destruir isso aqui. E o Ló? Meu amor, por isso que nós precisamos lutar em jejum e oração, porque se tem algum pecado na nossa vida, tem que ser arrancado em nome de Jesus, porque este pecado vai nos expor ao ridículo. Meu amor, olha a situação do Ló, com um bando de doidos cercando a casa, ele com 2 filhas moças, e lá assim, que sei, mas olha embora. Para ir embora, o anjo teve que puxar pela mão, arrastar pela mão. Fala assim, misericórdia. Sabe que Deus precisa te arrastar? Eu até já vi gente falando isso. Mas irmãos, tem uns crentes que estavam na bolada também.
Eu já vi gente dizendo assim, então se Deus não quer nisso, que Deus me arranque daqui. Meu irmão, você pode de Ló, por favor. Fala assim, por favor. Irmãos, Ló é o tipo de gente que não ora, que não jejua, que não busca, que não tem palavra de Deus, que não tem profecia, que não tem promessa, que não tem nada de coisa do mundo. Amigos do mundo, que vivem lá no meio do mundo, e que Deus arranca, mas arranca ao prejuízo, meu filho. Como diz a expressão popular, saiu uma mão na frente e outra atrás. Era riquíssimo, saiu sem nada, para morar numa caverna, fazer misericórdia. Meu amado, o preço a pagar do crente mundano é muito caro. É mais barato pagar o preço do jejum da oração. É mais barato desligar a novela, por favor. Dá menos prejuízo. Faz viu? Diga agora a Jesus. Quando olha a situação do Ló. Dos gerros. Mas esse Ló tem cada uma, né? Deus, eu disse isso aqui. Mas de madrugada ouvi dessas. É só o Ló mesmo. Fazer misericórdia. Sabe o que significa isso aqui? Ló não era um crente sério. Porque se fosse sério, o que ele falava seria levado a sério. Agora, se fosse um crente sério, ele não morava em Sodoma também, né? Misericórdia. Fazer misericórdia. Tá, daí a hora que está com a corda no pescoço, daí vai testemunhar. Lógico, não dá certo, de jeito nenhum. Foi tido por zombador. Meu amado, e o crente no serviço, que nunca diz que é crente. E o dia que é crente, os caras perguntam assim: você é crente? Fazer misericórdia. Sabe aquela pergunta assim: você? Misericórdia. Olhe para o mundo e diz assim: misericórdia. Jesus de Nazaré. Versículo 15. Ao amanhecer, irmãos, Ló ficou enrolando a madrugada inteira. Ao amanhecer, os anjos pegaram pela mão, versículo 16, e arrancaram para fora da cidade. Irmãos, eu volto a dizer: Deus se lembrou de Abraão, não foi de Ló. Irmãos, se Abraão não tivesse intercedido, o que teria acontecido? Pelo próprio texto que diz que Deus se lembrou de Abraão. Pois é. Mas então isso é muito sério. Irmãos, o crente não pode ser mundano. 1 João 2: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diga glória a Jesus. Irmãos, vou dar exemplos. O que é não amar o mundo? Irmãos, o crente tem amigos crentes. O crente se envolve com crentes. Então é assim: no meu serviço, eles marcam churrascada, vai ter cervejada. Eu não vou. E eles já sabem, eles dizem: o Biro não vai mesmo. Eu não vou mesmo, porque já me convidaram 700 vezes. Não vou num lugar desse. Mas tem gente que diz assim: é que meu serviço, eu tenho que fazer. Faz favor. E o teu Deus, como que fica? Pergunta para nós assim: como que fica? Não é ambiente de crente. O que você vai estar fazendo lá? Vão beber cerveja, vão falar um monte de besteira. Pastor, mas eu vou lá, né? Sempre tem espaço para testemunhar. Num bando de gente que está bebendo cerveja, você vai testemunhar? Capaz. Fazer misericórdia. É mais fácil esperar alguém morrer do que ser testemunho no velório. Diga glória a Jesus. Jesus amado. Irmãos, não amar o mundo, não se misture com essas coisas. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e o pedido de Ló para que ele fosse morar na cidade. Irmãos, o problema de Ló era tão grande que nem arrancando ele de Sodoma resolvia o problema. Qual foi o problema de Ló? A Bíblia diz assim:
de Abraão. Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé. Pela fé, Abraão habitou em tendas com Isaque e Jacó. Ló habitou em tendas? Em Hebreus 11 diz, pela fé Ló habitou em Sodoma. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Capaz que vai falar um absurdo desse? Irmãos, quer dizer, por que Ló ainda estava insistindo em habitar em uma cidade? Esse foi o problema dele. Irmãos, o problema do crente mundano é que nem Deus arrancando, ele ainda fica esperneando, querendo mais um mundinho para ele. Sodoma não dá, mas tem lá a vizinha, que também foi destruída, que também não prestava. E o anjo disse, vai para a montanha. Mas eu não posso ir para a cidade. Irmãos, e o anjo só concordou, porque o fogo já estava quase caindo. Fazer misericórdia. O fogo quase caindo. Irmãos, o crente mundano que está com a corda no pescoço e ainda esperneia querendo negociar mais um mundinho. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor está falando conosco, essa mensagem aqui é para todos. Irmãos, tomar cuidado com o mundo é para todos nós, porque o mundo fascina, o mundo ilude, e nós temos que tomar cuidado com isso. Meu amado, e ouça isso. Eu acho que você não vai ouvir isso da boca de outro pastor com tanta facilidade assim, porque não é uma coisa muito virtuosa de se dizer, mas é verdadeira. Ser crente enjoa, ser crente cansa, ser crente de vez em quando dá vontade de fazer alguma coisa diferente, porque fazer o bem cansa, fazer o mal não cansa nem um pouco. Então, de vez em quando você tiver enjoo de ser crente, vá jejuar para esse enjoo passar. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Não, de ser crente enjoa. O pastor está falando isso, mas é verdade. Por que você acha que está escrito em Gálatas 6, 9? Não nos cansemos de fazer o bem. Diga glória a Jesus. Porque o crente faz um pouco, depois ele cansa assim. Então, ele ficou no culto, o culto foi abençoado, mas foi meio comprido. Ele chega em casa assim, vai assistir um filme. Faz favor, faz misericórdia. Tudo que ganhou no culto vai perder na frente do filme. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, ser crente cansa. Então você tem que estar firme no Senhor. Por isso que crente precisa de renovo constante. Fala isso para o mundo do lado. Meu amado irmão, você já ouviu alguma vez reunião de traficantes, porque os traficantes eles precisam de um renovo, porque eles estavam meio desanimados de traficar? Você já ouviu falar alguma barbardade dessa? Não, porque eles não desanimam. Reunião das prostitutas, porque eles estão meio desanimados. Capaz, vai lá na Visconde de Guarapuava, estão todas lá, fazem misericórdia. Irmãos, para pecar não precisa pedir ânimo, já tem, você já nasce com ânimo para isso. Fazem misericórdia. Agora, meu filho, para orar, para jejuar, para ir na Bíblia, para ler a Bíblia, para vencer o mundo, para ser crente, para dar testemunhos, tem que chegar no domingo e ser renovado de novo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 26, leia comigo. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vários comentários dizem que essa estátua de sal da mulher de Ló está lá até hoje. É uma coluna de 12 metros. Esse salão tem 7 metros, 5 metros a mais do que isso. Uma coluna de sal que dizem ser a mulher de Ló. Diga glória a Jesus. Olhou para trás. Credo, pastor? Só porque ela olhou para trás? Meu amado, já foi morar em Sodoma, já enrolou a madrugada inteira, enrolaram até o anjo. Fala assim, misericórdia. Enrolou, sai na saída e ainda negocia. Não, a caverna é muito ruim, deixa eu ir para a cidade. Tá, a hora que o anjo concorda, ainda mais resolve dar uma olhadinha para trás.
Irmãos, aqui essa olhada para trás significa, estava muito interessada em Sodoma. Faça misericórdia. Meu amado, se o arrebatamento da igreja fosse hoje, você iria ficar com um dozinho